Sabe, numa negociação, às vezes um aperto de mão, um sorriso ou até o silêncio podem decidir muito mais do que qualquer cláusula de contrato. São os tais códigos culturais, sabe? Aquelas regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que podem selar ou simplesmente afundar um acordo. E hoje a gente vai tentar desvendar alguns desses códigos. Essa é, essa é uma pergunta que pode deixar a gente meio sem graça. Aquele gesto que aprendemos desde criança como sinal de respeito pode ser uma ofensa grave do outro lado do mundo. Parece exagero? Vamos ver só como isso funciona na prática. Vamos começar pelo Canadá. Lá, a ordem numa reunião é levada muito a sério. A comunicação é bem direta, mas a regra de ouro é: espere a sua vez de falar. Interromper alguém não é visto como empolgação, não. É visto como pura falta de respeito. É um ambiente que realmente valoriza a disciplina na conversa. Agora a gente dá um pulo na França e essa mesma regra vira de cabeça para baixo. Lá, se você não interrompe, podem achar que você está desinteressado. A interrupção é um sinal de que você está engajado, que está com paixão no debate. É a mesmíssima ação, mas com dois significados completamente opostos. Isso já mostra como as coisas são relativas, né? E olha, esses são só 2 exemplos. Agora, vamos fazer um tour bem rápido por outras regras que podem parecer bem estranhas para a gente. Regras que envolvem desde sorrisos até o jeito de apertar a mão. Vamos ver o que é aceitável e o que é um insulto em diferentes partes do mundo. Pensa só nisso. Na Rússia, sorrir para um estranho pode gerar desconfiança. Na Índia, usar a mão esquerda para comer é um erro grave. E na Ásia, a etiqueta do aperto de mão é o contrário do que a gente espera aqui no Ocidente. Em Hong Kong, um aperto de mão firme é grosseria e no Japão, o cartão de visitas é quase sagrado, entregue e recebido com uma reverência toda especial. Ok, com tanto detalhe assim, como é que a gente faz para não cometer nenhuma gafe? Bom, vamos organizar isso num guia rápido. A gente vai comparar algumas potências de negócios em 3 pontos-chave: o estilo de comunicação, o nível de formalidade e como eles lidam com a agenda de uma reunião. Olha só os contrastes. De um lado, a gente tem a Alemanha e Japão, super formais, a agenda é para ser seguida à risca, sem desvios. Só que, enquanto um alemão vai ser extremamente direto, um japonês vai comunicar a mesma coisa de um jeito muito mais indireto. Do outro lado, os Estados Unidos, com mais flexibilidade, e a Espanha, onde a parte social é tão importante quanto o negócio e sair da pauta é super normal, faz parte do processo. Bom, até agora a gente falou de regras bem claras, né? Um faça isso e não faça aquilo. Mas e quando a cultura não é uma lista de regras? E se for um sistema invisível que guia o nosso comportamento? Algo que só quem é de dentro entende de verdade? É exatamente aí que a gente entra num dos traços mais fascinantes e, ao mesmo tempo, complexos da identidade brasileira: o famoso jeitinho. Ele não é bem uma regra, mas sim um jeito de navegar por entre as regras. Mas afinal, o que é o tal do jeitinho? É a arte de achar uma solução criativa para um problema que parece impossível. É um caminho que funciona numa zona meio cinzenta, sabe? Pode ser só um favorzinho amigável que não prejudica ninguém ou pode descambar para corrupção mesmo. E para entender a raiz do jeitinho, a gente precisa olhar para um conflito bem particular da nossa cultura: a tensão entre ser visto como pessoa, com seus laços, seus afetos, e ser tratado como indivíduo, um cidadão anônimo, igual a todo mundo perante a lei. E aqui está a diferença crucial. A pessoa é alguém com nome, com história, que merece uma consideração especial. Já o indivíduo é anônimo, é só mais um número no sistema. O jeitinho, então, é essa busca constante por ser tratado como pessoa, mesmo quando o sistema quer nos ver só como indivíduos. E essa tentativa de ser pessoa nos leva direto para a dualidade do jeitinho. Ele pode ser uma ferramenta de uma criatividade incrível ou um caminho bem perigoso para a corrupção. No seu melhor lado, o jeitinho é criatividade pura. É a flexibilidade que resolve um problema que a burocracia engessou. Mas no seu pior lado, ele se torna o exato oposto. É quando a relação pessoal passa por cima da lei, quando o que é de todo mundo vira de um só, criando privilégios super injustos. E tem um ditado no Brasil que resume perfeitamente esse lado sombrio: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Ele revela essa moralidade dupla, onde as regras valem para os outros, para os estranhos, mas não para quem faz parte do nosso círculo de amizades. A chave para entender isso não está no que se pede, mas em como se pede. Tem um exemplo clássico do dia a dia brasileiro que ilustra essa diferença de uma forma perfeita. Imagina a cena, uma fila de ônibus. A regra é clara, um por vez. Uma mulher chega aflita, explica sua situação com humildade e pede, quase implora para passar na frente. As pessoas se compadecem, abrem espaço e deixam ela passar. O jeitinho, baseado na emoção, funcionou.
Minutos depois, chega outra mulher com a mesmíssima história. Só que a postura é outra, arrogante, exigindo seu direito. A reação da fila, negação total. Como ela não apelou para o lado pessoa, ela foi tratada como um indivíduo e a regra fria da fila foi aplicada a ela. E aqui está a lição desse exemplo. A história era a mesma, mas foi o jeito de contar que mudou tudo. A postura, o tom de voz, o apelo à emoção, foi isso que determinou se a regra seria suspensa ou não. A regra em si ficou em segundo plano. O que nos leva à nossa conclusão. O jeitinho é um exemplo perfeito de como a verdadeira cultura de um lugar não está no manual de etiqueta, não está nos livros. A cultura, no fim das contas, é esse conjunto de valores que a gente compartilha, como o jeitinho, que define um povo e o torna único. É algo que vai muito além das regras formais e busca entender o que realmente nos conecta e nos diferencia. E essa é a grande lição. Para entender de verdade uma cultura, seja nos negócios ou na vida, é preciso ir além das regras escritas. É preciso aprender a ler as entrelinhas. É ali que as verdadeiras dinâmicas sociais acontecem. Isso nos deixa com uma reflexão, porque todo lugar tem o seu próprio jeitinho, seus próprios códigos secretos. Então vale a pena pensar, qual é o código não escrito da sua cultura? Aquela regra que todo mundo segue, mas que não está em livro nenhum. Descobrir isso é o primeiro passo para decifrar qualquer cultura.